Ele foi o primeiro presidente do estado de São Paulo a ser eleito. Isso tem um peso. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Pois eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Foi uma vez deputado federal e foi presidente do estado de São Paulo. Então ele teve uma vida pública muito intensa, muito forte. E foi um presidente que não assumiu. Então o Júlio Prestes tem uma trajetória realmente muito interessante, é uma carreira meteórica, né? Muito sólida. Você verifica que ele recebe carta de tudo quanto é lado, da Paraíba, inclusive da Paraíba, sabe? Homenageando, falando que estamos com o senhor, que Vossa Senhoria vai ser eleito, não sei o quê. Quer dizer, então, era uma pessoa da terra, né? E outra coisa, era de uma posição socioeconômica privilegiada. Júlio Prestes, na minha opinião, foi o político brasileiro mais injustiçado da história. O Júlio Prestes é um político muito convencional. Claro, ele é filho de fazendeiros, justamente nessa época da formação a formação dos grandes latifúndios no Brasil, em São Paulo em particular. Filho de um coronel, entendeu? Filho de, quer dizer, estudou na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, quer dizer, não tem nenhuma novidade nisso aí, né? Mas, é claro, tem particularidades. Agora, é uma trajetória interessante, porque ela é... Mas ele é um representante da oligarquia paulista tradicional e isso é inegável. Tem uma visão de um homem muito íntegro, que acreditava no que estava fazendo, que estava ao lado, fazia parte das forças conservadoras na época, né, no sentido de as forças do poder, né, Partido Republicano Paulista e tudo, mas muito cônscio do que estava fazendo, acreditando no que estava fazendo, pensando mesmo no progresso do Estado, no progresso do país, dentro de uma mentalidade da época, né? E um homem interessante, sensível, muito sensível, porque tinha essa veia poética e muito talentoso ao escrever e ao falar. Essa vinculação dele com os artistas de nome, né, que ele recebeu, incentivou, ajudou, com bolsas para ir para a Europa e tal. Ele tinha realmente um trânsito ali com os modernistas, pelo que indica a documentação muito fluente. Quando eu fui mesmo para o mestrado, aí já sob orientação do Víter, ficamos discutindo o que seria interessante de São Paulo e tal, e aí ele disse, vai chegar um material novo, né? As cartas, os documentos lá de Júlio Prestes, vamos trabalhar em cima disso, da questão da política partidária, tudo que vinha vindo, porque já existia, não é? Durante toda a década de 20, uma agitação política questionadora, né, do status quo, quer dizer, da política café com leite, né, da questão do tenentismo. Isso vem vindo, na realidade, eclode em 1930. Eclode em 30, com a Revolução comandada pelo Getúlio, né? Mas o que é admirável, eu acho, é que o Washington Luiz foi presidente, né? Washington Luiz estava ainda na política café com leite, Washington Luiz paulista, e aí
o Antônio Carlos de Andrade queria ser candidato, né? Mas aí nós já tínhamos, desde 1926, a fundação do Partido Democrático. Esse é o PD, como eles dizem, né? O PRP é o Partido Republicano Paulista, que é outra coisa que é interessante. Tinha o Republicano Paulista, tinha o Republicano Mineiro, não existia o Partido Republicano Nacional. Aí, de repente, surgiu esse Partido Nacional, mas logo ele se desapareceu. E permaneceram esses grupos, entendeu? E o Júlio Prestes, quer dizer, que já vinha numa carreira política desde 1909, aí foi eleito presidente de São Paulo em 1927, né? Por sinal, com uma excelente administração em São Paulo. Se você vir muitas das coisas que foram iniciativas dele, né? Como a Estrada de Ferro Sorocabana, onde hoje tem a Sala São Paulo, é lá a Estação Júlio Prestes, né? Mas tem muita coisa aqui em São Paulo que foi obra do Júlio Prestes, iniciativa dele. Enfim, era um grande brasileiro, né? Agora, o que aconteceu? Os mineiros, comandados pelo Antônio Carlos de Andrade, começaram a se ligar. E é interessante, né? O Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda do Washington Luiz. Você sabe, outro dia eu estava lendo isso e pensando, é engraçado como você vê, passa o tempo e a história parece que há momentos em que ela se materializa novamente de uma forma semelhante, assim, por exemplo, agora mesmo, né? Estou comparando com o que acontece hoje. Você vê o Michel Temer, queira ou não, ele era um ligado a presidente da República, né? Quer dizer, foi uma armação para que ele saiu presidente. E você veja, nessa ocasião, o Getúlio, ele manda uma carta para o Washington Luiz comunicando que ele estava dando apoio ao Washington Luiz. Mas depois, conforme a coisa se armou, ele manda novamente dizer que não, que estava afastado. Cortou relações com Washington Luiz. E aí comandou a articulação com João Pessoa, que passou a ser o vice dele na chapa, né? E o Antônio Carlos, que manipulava tudo junto, já que ele não podia ser o candidato. Então, o candidato foi por São Paulo. Quer dizer, eu acho que também existia um pouco dessa coisa muito do preconceito. São Paulo é um estado que trabalha, que cresce, que se desenvolve. Eu acho que existia também um pouco de, não sei se a gente pode usar a palavra preconceito, não era contra os paulistas, nem mas contra o poder de São Paulo, né? O fato é que o Júlio Prestes, ele foi candidato, e aí você vê pela documentação, pelas cartas aqui, então, olha, essas cartas, eu copiei as cartas, tem aqui, olha, as originais, né? Tem muitas que são só aqui tem a bibliografia, que são as originais. Você sente há um sentimento de apoio a ele. Ele foi 17 estados se comprometeram a apoiar a eleição de Júlio Prestes. Só 3 estados que não se comprometeram: Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. E ele veio com uma quantidade, 1 milhão de tantos de votos, e o outro tinha 700 mil, uma coisa assim. Mas o que ocorre? Ele não chega, o que para mim me dói quando eu falo, eu digo assim, ele não chega a tomar posse. Ele não chega a tomar posse, porque eles já tinham, olha, você lendo, você diz assim, você faz sem querer, você vê muito do que está acontecendo hoje, sabe? É interessante isso. As coisas evoluem e tal, mas
Aliás, eu tinha um professor, o professor Eduardo de Oliveira França, de História Contemporânea, ele dizia, o momento passado está sempre presente no momento presente. É impressionante isso. Eu vejo muitas coisas estão acontecendo no país. Sim. Que esse pessoal sofreu também. Agora, ele se inicia, é feita a eleição, ele, em 1º de março de 1930, ele ganha de uma forma tranquila, oficial, né? Porque ele era do governo, né? Como é apoiado por Washington Luiz. Só que nisso eles estão armando a revolução. Tanto que eles depõem o Washington Luiz. O Washington Luiz é deposto. E ele, que tinha acabado de ser escolhido como presidente, ele chega aí para a Europa e é recebido nos Estados Unidos, em Londres, na embaixada, como o presidente do Brasil. E promete que aqui não haveria ditadura. Nos Estados Unidos também. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Aí ele, realmente, quando ele volta, né, ao Brasil, ele já tem que enfrentar toda essa nova situação, em que ele... mas tem um momento aqui, nas cartas, em que você depreende que ele está um pouco magoado com os amigos, né, com as pessoas, porque... a solidariedade aí como que desaparece, entendeu? Quando a pessoa perde o poder, né? Entendi. Tem um capítulo que eu acho que é muito bom, muito importante para gente que lê, que gosta de história. Sim. Precisa gostar, né? Que é toda essa efervescência e formação do Partido Democrático, do PD, as ligações que acontecem e como isso vai evoluindo e caminhando no sentido... Só que a situação que era do Washington Luiz, o PRP, etc., não se dá conta dos movimentos que eles já estão fazendo. Eles não têm essa clareza, embora tenha tido a Revolução de 24, quer dizer, depois da eleição, quando ele volta, você vê, logo, foi 3 de outubro de 1930 que começou a Revolução de 30. Aí ele sai do Brasil e ele chega a voltar e vai para a Argentina. Depois é que ele vai para Portugal. Em Portugal ele vai ficar até 1934, até quando vem a Constituinte. Mas quando vem a Constituinte, que ele volta para Itapetininga. E quando ele esteve fora, ele deu alguns reforços assim. Por exemplo, a Revolução de 32, até tem uma carta que fala que se ele estava pronto a ajudar os companheiros e tal. Mas isso não acontece, né? Ele continua fora. Aí, em 34, quando ele vem, ele se exila. Exilado, ele já tinha ficado fora do país, né? E aí ele realmente, ele diz que põe fim à carreira política dele. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele tinha um capital político. Ele tinha um capital político fantástico. Se você pegar essas cartas, você vai ver. Tinha muita gente. Veja a quantidade de votos que ele teve no ano de 1930. Sim, ele volta para ser lavrador, né? Mas ele não quis mais se envolver com a política, a não ser na época em que o Brasil foi para a guerra. E aí ele apoia, né, o fato do Brasil ir para a guerra e tal. E depois, aí, logo em 46, ele morre, né? Sim. Mas ele foi um grande brasileiro, sem sombra de dúvida, um grande paulista, um grande tapetiningano, sem sombra de dúvida, né? E depois a gente pode dizer, né, nessa época, os homens líderes
tinham, tinha uma certa, não era só poder, tinha uma educação, né? Uma formação, impunham respeito, né? Havia acho, uma formalidade que hoje não há, sabe? Que eu acho que se perdeu. E os nomes todos dos quais ele foi contemporâneo, né? São pessoas que até, aliás, nas ruas de São Paulo estão os nomes dessas pessoas. Esses modernistas, né? Desses políticos, também, sabe? Então, eu acho, quer dizer, para mim, bom, eu sou um pouco suspeita, porque eu gosto muito de história, e gosto muito da história do Brasil, da história da República, dessa fase toda, né? Então, sem querer, até me entusiasmo demais quando eu falo, né? Mas eu gosto. Eu não sei se a senhora estudou esse momento. Bom, a formação da UDN, aliás, foi o Júlio Prestes. O Júlio Prestes foi digamos assim, o último toque na questão política que ele fez, já que ele tinha sido do PRP, ele transforma, né, o PRP na UDN, né, na União que teve um vigor fantástico durante todo o período até a UDN, até a época da Revolução de 64, né? Um pouco antes aí essa turma nova, Ulisses Guimarães, etc. Todo mundo, aquele que foi governador do Rio, o César, né? Lacerda, o DN, todo mundo, né? Então a UDN foi um partido que teve muita força política na medida do tempo, exatamente, né? Sabe por quê? Na realidade, o imaginário é bastante positivo. Sim. E felizmente existe o que a gente chama de tradição oral. Sim. Né? Que é alguma coisa que passa de pai para filho. Sim. Né? Pai para filho, mãe, familiar, né? E é uma necessidade também que nós temos como seres humanos, né? De ter os nossos valores morais, éticos, né? Enfim, para a gente também se sentir parte de alguma coisa, de uma sociedade prestigiada. Então, ele é um símbolo disso, no sentido em que ele foi o primeiro presidente do estado de São Paulo a ser eleito. Isso tem um peso, né? Você verifica que ele recebe carta de tudo quanto é lado, da Paraíba, inclusive da Paraíba, sabe? Homenageando, falando que estamos com o senhor, que Vossa Senhoria vai ser eleito, não sei o quê. Quer dizer, então, era uma pessoa da terra, né? E outra coisa, era de uma posição socioeconômica privilegiada. Foram 3 pessoas, não me lembro mais, eram 3 pessoas da família dele, né? Muito simpáticos, já com idade também. E aí aconteceu o seguinte, eu fiz a minha, como eu estou fazendo com vocês, que eu vou falando, mas porque é claro que na frente lá dos professores a gente tem uma determinada conduta, né? Mas eu não pude deixar de concluir, né, dizendo que ele tinha, isso que eu te falei, um grande capital político que depois de 30, né, que ele foi eleito e que e praticamente ficou no esquecimento, né? Por exemplo, para te dar um exemplo de agora, né? O Serra tem um capital político. Por quê? Ele teve 50 milhões de votos. O que ele faz? Ele não está saindo aí da política, né? Agora ele já é ministro do... E é interessante que tanto não importa o partido. Mesmo o Collor, né? O Collor, exatamente, né? Então volta à política, né?
E o que a gente tem do Dr. Júlio Prestes é que ele retornou em 1934 para a sua fazenda, para a sua lavoura. Não que ele deixasse de se interessar pelos acontecimentos. Ele expressa interesse pelos acontecimentos, mas ele não volta à batalha. Para mim, eu acho que é até a minha conclusão, sabe? Quando eu falo aqui, considerações finais. Eu digo, os candidatos oficiais à sucessão presidencial receberam dos diversos segmentos sociais apoio e solidariedade. Os candidatos oficiais, que o Júlio Prestes e claramente manifestos e divulgados pelos órgãos de imprensa. Inegavelmente, a força da máquina governamental pendeu para Júlio Prestes. O resultado das eleições o demonstrou. As forças políticas divergentes, que buscavam canais de penetração, tiveram a seu favor circunstâncias que contribuíram para a Revolução. Crise econômica, dissidência política oligárquica e, neste quadro, o estopim, o assassinato de João Pessoa. As transformações políticas eram necessárias. As condições econômicas, as modificações e questionamentos ocorridos na sociedade assim o requeriam. Aqui até marquei, a par da efervescência política, existia o anseio por mudanças nos quadros políticos tradicionais, a tal da política café com leite. Os responsáveis oficiais pelos destinos políticos do país não tiveram a sensibilidade e perspicácia que o momento exigia. A oligarquia perdeu o controle político porque não soube superar as suas próprias deficiências. Entendeu? Entendi. Quer dizer, ela preferiu permanecer passivamente, aceitando o aparente predomínio e controle político que julgava possuir. Basta lembrar a incredulidade de Washington Luiz diante do fato consumado, o eclodir da Revolução. Aí eu dizia, o que dizer de Júlio Prestes? Eu pergunto, Sim. o que dizer? O candidato por São Paulo tinha atrás de si o respaldo de uma bela e rápida carreira política. Fizera boa administração em São Paulo, possuíra o apoio das correntes políticas de 17 estados. No entanto, ante o desencadear da Revolução, mostra-se perplexo, exila-se e praticamente abandona sua carreira política. Constatar se houve ou não respaldo político à ação do Partido Republicano Paulista e de seus candidatos e entender a postura de Júlio Prestes neste processo foi a nossa preocupação. Constatamos que o apoio concedido a Júlio Prestes no processo sucessório foi enorme. Porque você vê que foi pelas cartas, tudo. Sim. Que ele teve muito apoio. A atitude do presidente de São Paulo no momento da Revolução foi, se não passiva, completamente apática, o que acarretaria consequências sociopolíticas de importância no desenrolar dos acontecimentos da década de 30. Entendeu? Entendi. Como é que fechou? Sim. Quer dizer, eu vim caminhando, né, desde a formação do PD, do Partido Democrático, da Aliança Liberal, né, porque lá os mineiros também formaram, né, a Aliança Liberal, junto com o Getúlio Vargas, e no final a coisa eclodiu. Agora, ele não se pode tirar o mérito do Júlio Prestes. Ele é uma personagem realmente de grande valor da história brasileira, especialmente da história paulista, né? Mas é para isso que existe o historiador, né? A gente pensa assim, eu penso, né? Outro dia estava dizendo pro meu marido, como será que daqui a 20 anos vão analisar, nós não vamos estar mais, mas vão analisar esse período de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que os valores mudaram muito, a informalidade, não que eu seja
né? Conservadora? Conservadora, Muito pelo contrário, né? quadrada, não, Sim, absolutamente. Não é essa a minha linha, mas eu ainda sou de uma época em que eu acho que existem, para cada momento existe a sua postura, o seu comportamento, uma maneira de se conduzir, né? E isso na nossa escola, no ensino médio e no ensino fundamental, se perdeu muito, né, nos últimos anos. E nesse sentido eu acho que aqui em São Paulo nós perdemos bastante também, né? Porque os jovens ficam muito atabalhoados, né? E é uma pena, né? Porque tem tanta coisa boa para eles fazerem, para os jovens descobrirem, fazerem. Nossa, meu Deus do céu! Acho que agora é um momento de uma crise que não é só uma crise política, econômica, é uma crise social. É uma crise social. Eu tinha curiosidade, eu tinha vontade de vir a Itapetininga, realmente. Mas eu lembro que, na ocasião, eu estava trabalhando muito. Eu trabalhei na TV Cultura, eu estava trabalhando na faculdade e trabalhava à noite. Trabalhei 28 anos à noite. Então, na universidade, né? E eu não fui a Itapetininga. Acho que eu passei uma vez por lá. Mas não cheguei a visitar a cidade, assim, que eu acho que seria bacana, né? Não, do ponto de vista pessoal, né? Particular, pessoal, ele casou com uma moça chamada Alice Viana Prestes, né? Ele teve 3 filhos, ele tinha uma família bem constituída, bem estruturada, que isso também eu acho que é importante para passar os valores para as crianças, né, para as pessoas, para os membros da família, e sendo já uma família poderosa já, de um certo poder político e econômico, né? Então, se projeta no meio social. Ele fez poesia, principalmente quando ele estava em Portugal. Sim, né? em Estoril, né? Estava lá. Aí ele mandou para cá, né, algumas poesias que ele fez, que é um aspecto interessante, né? Para mim, é um pouco assim, ele foi, mas ele ficou tão distante dessa coisa da política, né, que ele se dedicou a uma coisa mais prazerosa para ele, né? Porque se você parar para pensar, ele deve ter sofrido muita dor. Eu sou assim, eu sinto dor pela pessoa, porque ele foi eleito presidente, ele não chegou a tomar posse. Sim. Puxa, muito frustrante, né? É muito frustrante, Sim. sabe? E, ao mesmo tempo, ele não teve forças suficientes para que se aglutinassem em torno dele para revidar. Sim. Para revidar. Sim. Né? Mesmo porque muitos dos amigos dele, se bandearam para o Partido Democrático, né? E para a Aliança Liberal, sabe? Os candidatos da Aliança Liberal desenvolveram com liberdade ampla discussão e propaganda, sua campanha, né? Fizeram um comício na Esplanada do Castelo. Agora, o programa, por exemplo, o programa do Júlio Prestes era um programa muito interessante, se ele tivesse ganho. Sim. Eu acho que ele, pense bem, ele é um homem que traz consigo toda a carga característica, digamos, das oligarquias da época. Mas não é por isso que você precisa ficar com esse pensamento. Então, eu acho, pelas coisas que ele fez em São Paulo, que ele era um empreendedor. Ele era um empreendedor. Ele iria fazer. Ele iria
ter uma ação mais liberal. Entendi. Eu acho que ele fez mesmo. Não, e você veja, até a fundação da UDN já é um dado importante, um elemento importante, que teve um papel político importante depois na política do país. Né? Ele foi... Eu acho... Olha, mas você veja, em fevereiro, último mês da campanha, os dois lados cometeram violências. No norte de Minas, né, os candidatos da Aliança Liberal fizeram ampla discussão, eles estavam na toda, né? Agora, olha o Júlio Prestes, o que ele quer? Medidas de caráter financeiro, a reestruturação do sistema bancário, a preservação do solo, a diversificação das culturas, Sim. aperfeiçoamento das atividades pecuárias e exploração de minérios, a defesa do café sem os exageros de uma política de uma valorizadora e sem os riscos das intervenções oficiais, que quase sempre são desastrosas. A nacionalização de certas indústrias, a reforma do sistema tributário, a melhoria do sistema de transporte e a circulação de riquezas. Veja quanta coisa estava no programa dele. Revela preocupações regionais com o Nordeste, destacando que, além do problema viário, cabia prover a irrigação, a açudagem, a construção de silos e favorecendo a indústria pastoril e as lavouras da região. Aí tem cada lugar, em relação ao Centro-Sul, tudo o que ele ia fazer. Mas a história que foi contada é a história do vencedor, é a história do cara que ganhou. E o cara que ganhou foi Getúlio Vargas. Então ele cunhou uma interpretação sobre os episódios de 1930. Acho que a gente precisa realmente, nós, principalmente aqui em Itapetininga, conhecer mais os nossos heróis, dar valor para o que é nosso. Acho que a gente dá muito pouco valor. Eu sou de Itapetininga, resido em Itapetininga há quase 50 anos, há mais de 50 anos, e conheci o Júlio Prestes em 1944, na fazenda das Araras, que ele era proprietário. A fazenda era visitada principalmente pela elite de Itapetininga. Faziam festas, recepções e tratavam-se também da política. Júlio Prestes é conhecido em Itapetininga pela sua atuação no cenário político, mas praticamente muitos podem comprovar que para Itapetininga ele não trouxe nada. Desconhecemos qualquer obra que esteja feita por ele. Exceção, salvo o erro, foi o pontilhão que ele construiu, que liga Itapetininga a Tatuí. Esse pontilhão foi realizado em razão de um provável acidente que iria acontecer. O Júlio Prestes e sua família se dirigia à Fazenda Araras quando o carro sofreu um pane e parou em cima da linha. Quase que foi atropelado, morreram todos. Então ele resolveu construir o pontilhão. Outra obra também questionada foi que é questionada até hoje, sobre a grilagem de terra que Júlio Prestes fez no denominado bairro dos Tomé, habitado por afrodescendentes. Esse bairro foi praticamente toda a área grilada e os moradores agricultores entraram na década de 70, e eu sou testemunha porque eu era correspondente do Estadão, fiz a matéria para o Jornal Estado de São Paulo. E entraram com uma ação para reaver toda essa área.
mas com o tempo passou, foi esquecido. O Júlio Prestes também pecou também no desenvolvimento da cidade, porque ele foi um dos diretores da empresa elétrica Sul Paulista, enquanto que o pai dele, Fernando Prestes, governador, mandou a Light para Sorocaba. Itapetininga atrasou quase 5 décadas. Após, só começou a melhorar quando foi queimada a empresa e outra empresa assumiu a concessão de energia. Eu respeito muito o Júlio Prestes, o nome dele, mas praticamente para Itapetininga não significou nada. Ele participou da UDN, foi fundador da UDN, a UDN perdeu as eleições de Itapetininga e aqui quem ganhou foi o Getúlio. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou. Então, a história do Fundo Júlio Prestes de Albuquerque aqui dentro do Arquivo do Estado de São Paulo é a seguinte. Aproximava-se o centenário do nascimento dele, né, em 1981 a 2, e a família queria resgatar, enfim, valorizar a memória dele, e também o Arquivo Público queria ter a memória dos ex-governadores. Tanto é que, além de Júlio Prestes, temos acervo de Adhemar de Barros, Washington Luiz, né, que foram também governadores do Estado. A todo arquivo, em geral, é difícil dar sentido. E aqui eu quero só relatar uma questão. Quando a gente fala dar sentido, para o arquivista, essa relação é muito diferente daquela do historiador. O historiador ele pode buscar inúmeros sentidos, infinitos sentidos. Ele pode buscar a documentação do Júlio Prestes para estudar as formas de tratamento, por exemplo, que se usava naquela época da língua portuguesa. Nós tivemos aqui a palestra de uma linguista, de uma filóloga, que estudou as correspondências entre Júlio Prestes e Washington Luiz. Para quê? Para estudar aspectos da língua paulista, da formação da língua portuguesa brasileira paulista. Então a documentação, eu posso buscar nos relatórios de votação do Júlio Prestes, buscar sentidos para compreender melhor o sistema político da época. Então o historiador ele tem infinitas possibilidades digamos, de sentido que ele vai dar a essa, ou buscar nessa, ele vem com várias questões. O arquivista não. O sentido que o arquivista tem que dar é o seguinte: em que medida esta documentação expressa as atividades do produtor do documento. Então, ele tem que ter uma postura mais, digamos, mais objetiva. Buscar objetividade, não que ele vai encontrar essa objetividade, mas ele vai buscar a objetividade nessa sua postura de dar sentido. Então, dar sentido nessa circunstância de tentar colar esta documentação para que ela reflita com a maior fidelidade possível as atividades desse produtor. Então, esse é o sentido que a gente não quer interpretar. Na condição de arquivista, a gente não quer interpretar o documento, quer interpretar no sentido de que tem que refletir a atividade dele e ver como essa atividade se vinculava com as outras atividades, todas as atividades que ele exercia. Então, essa dificuldade é bastante grande, é bastante complexa, porque os documentos eles vêm como fragmentos. Eu convido vocês a lerem, se vocês não tiverem essa oportunidade, de lerem o painel de entrada, coisa que é mais ou menos isso, é reunir fragmentos e dar sentido a esses fragmentos, visando
compor uma imagem aproximada do produtor dessa documentação. É muito, muito interessante. É um desafio desgastante, cansativo, mas quem trabalha com os acervos sabe que é extremamente prazeroso, é desafiador. A pessoa se coloca quase que numa postura de voyeur, né? Foi doado um primeiro lote, que é composto de cerca de 9.500 documentos e que resultou num inventário em 1987, escrito pela Mara Teles e pela Silvana Goulart, uma descrição dos, não item a item documental, mas é uma descrição bem minuciosa do conjunto documental. Depois, nos anos 1990, foi doado um segundo lote dessa documentação, e é esse segundo lote que nós com o qual nós estamos trabalhando desde há 2 anos. Eu sou parte da equipe que trabalha com esse material, e esse material gerou essa exposição, né? Porque a ideia é terminar o tratamento no final deste ano. Como é o tratamento arquivístico? O material chega como se fosse um quebra-cabeça desmontado. E o que nós estamos fazendo é montando esse quebra-cabeça para dar a ideia de conjunto, né? E uma parte desse trabalho está expresso nesta exposição, tanto nos painéis que contam, que tem uma narrativa, né, da vida dele, vida e trabalho, e com a documentação também ilustrando tudo isso. Eu vou doar esse acervo aqui para o arquivo, e o iconográfico lá para a Pinacoteca ou para o MIS, como foi o caso, e aí você fragmenta o acervo. É terrível, porque agora para você juntar esses cacos, outra parte está com familiares dele, outra parte está lá em Itapetininga. Então, para vocês, o desafio fica, que é, digamos, talvez um importante vetor, se não o sujeito mais importante nessa prática, nesse contexto aí da documentação deles, é talvez de propor a elaboração de um guia de fontes. Aí seria uma ideia ótima para vocês de Itapetininga fazer, dizer assim, onde tem documentação do Júlio Prestes? No MIS tem originais, agora nós temos a cópia dessas imagens, nós digitalizamos essas imagens do MIS, então a gente juntou aqui em parte, vê familiares e tal, e fazer um guia de fontes, né? E isso é uma